Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estaremos dando início a mais uma aula da nossa revista que tem por título O Milagre de Andar por Sobre o Mar, que é a lição 7. Nosso texto áureo está em Mateus capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O nosso texto de apoio está em João, capítulo 6, do 16 ao 21, que começa já falando no primeiro tópico, os discípulos e a perspectiva do reino. No primeiro momento que temos ali, é que Jesus, havia se retirado sozinho para orar no monte. Ele havia se retirado e naquele momento ali, ele se separa da multidão, se separa dos discípulos, e vai orar. Não poucas vezes Jesus fez isso. Jesus fez muitas vezes orar sozinho para conversar com o Pai, ter um relacionamento, próximo. Não que ele seja distante de Deus, mas Jesus em todo momento estava nos mostrando como devemos agir. Não precisamos de plateia ao nosso redor, e sim sempre seguindo aquilo que está na Bíblia, Fecha a porta do teu quarto e ora. Então Jesus estava seguindo o que estava na Bíblia. E também tem a questão dos discípulos, E os discípulos, eles não, naquele momento ali que Jesus vai para o monte, sai de fininho, digamos assim, sai de cena de fininho. Ele despede a multidão, e também fala para os discípulos saírem, que ele iria orar no monte. Isso aconteceu logo depois que aconteceu a multiplicação dos pães e peixes. Como a gente viu na lição passada, o povo tinha a intenção de fazer de Jesus rei, porque a partir daquele milagre eles viram que Jesus verdadeiramente era o profeta que havia de vir. Então, Jesus, conhecendo aquela intenção, Jesus decidiu se retirar do meio deles. E essa intenção também era dos discípulos. Os discípulos também passaram a enxergar Jesus como um rei. Então, também queriam fazer dele um rei na terra. Como a gente viu na aula passada, Jesus é rei sim, mas ele é rei nos céus. Aqui, ele veio na terra para ser o nosso Salvador. E, consequentemente, como o Jonas falou, os discípulos, quando Jesus despediu a multidão ali, falou: olha, à tardinha, fim da tarde, isso, eu vou me retirar. Vou logo ali, vou me retirar. Vocês despeçam o restante do povo e depois vocês me encontrem. E foi isso que aconteceu. Então Jesus saiu, foi para o monte para orar, e os discípulos despediram o restante do povo ali, organizaram as coisas e pegaram o barco e foram. Chateados, porém, chateados. Isso. Ali fala em Marcos capítulo 6, versículo 52, fala que eles estavam com o coração endurecido. Por que eles estavam com o coração endurecido? Porque eles queriam que Jesus fosse rei na hora, que o povo pegasse todo mundo ali, fizesse uma revolução, ali, esse é o nosso rei, entendeu? Mas como a gente já falou, o objetivo de Jesus não era esse. Então Jesus, sabendo a intenção tanto do povo quanto dos discípulos, decidiu se afastar. E foi por isso que os discípulos acabaram pegando um ranço de Jesus por causa disso, acabaram ficando mordidos. Não digo ranço, mas eles ficaram bem chateados. Tá mordido com Jesus pega e sai assim do nada, despede todo mundo aí, deu. Entendeu? Eles ficaram meio, assim. E aí depois fala que Jesus não tinha chegado perto deles. Quando eles pegaram o barco e foram no Mar da Galileia, a Bíblia diz que, e ali em João capítulo 6, versículo 17, a parte B, fala que Jesus não tinha se aproximado deles ainda, ou seja, Jesus não estava no barco junto com eles. Jesus só para situar vocês, após eles liberarem o povo, e Jesus ter ido para o monte, eles entraram num barquinho, todos os discípulos, e começaram a navegar pelo Mar da Galileia, E esse tempinho aí que eles ficaram longe de Jesus foi para eles pensarem, Jesus deu esse tempo para eles entenderem a diferença entre a perspectiva humana das coisas e a visão do reino de Deus, que, como a gente explicou,
Jesus não veio para a Terra para ser rei, ele veio para ser salvador. E Jesus deu esse tempo sozinho para os discípulos para eles entenderem isso. Quem sabe pensarem no que eles tinham feito, deu tipo assim, ó, vamos pensar um pouquinho no que vocês estão pensando aí. Parece uma criança de castigo. Exato. Aí Jesus deu um pouquinho de tempo para eles, né, organizar os pensamentos. Porque assim, ó, como os discípulos queriam que Jesus também fosse rei, eles também iam ser beneficiados por isso, certo? Porque eles eram os discípulos, Jesus escolheu eles. Então assim, eles acharam que depois daquele milagre extraordinário, Jesus ia colocar uma coroa na cabeça e eles iam ter consequências maravilhosas em relação a isso. Então nem tudo que acontece de extraordinário na nossa vida vai resultar em algo benéfico para nós. Então nós também temos que ter o discernimento das coisas, aquilo que provém da nossa perspectiva, aquilo que nós queremos e aquilo que é o que Deus quer, o efeito que Deus quer na vida da gente, né? Amém. E logo em seguida temos o mar e o milagre. Que agora de fato é um milagre, né? Agora de fato é um milagre. O que acontece? Devido à topografia do ambiente ali, eu tô falando bonito, né? Do local onde eles estavam, o Mar da Galileia, para você se situar, ele fica a 210, em algumas traduções diz 250, outras diz 210 e uns quebradinhos, uma coisa assim, vamos ficar por aí então, 210 metros abaixo do nível do mar. Então era um vale, né? Era um vale que ventava muito ali naquela região. E o Mar da Galileia é sempre revolto, é sempre bravo, é sempre, sabe, ondas gigantes e é muito e violento, muito difícil de navegar ali. Exato. E ele tinha muito vento porque tem muito monte em volta dele, né? Então, é um vale. tem os montes em volta, é um vale. Enfim, que não é um mar, né? É um lago de água doce. É, exatamente. Era dado o nome de Mar da Galileia pela sua grandeza, tão grande que ele era, parecia um mar, mas na verdade não, né? Ele era maior de grande, aquele lago. Aí a gente vai. Então, assim, isso fazia com que a viagem ficasse bem difícil. Porém, os discípulos, eles eram pescadores, então eles conheciam o mar, porque eles foram escolhidos por Jesus ali, no Mar da Galileia. Então eles conheciam aquele mar, conheciam como navegar. Só que, mesmo eles tendo todo esse conhecimento, não impediu de eles terem muita dificuldade em navegar ali. Tanto que eles não conseguiram andar muito. Que ali, como a gente falou no tópico anterior, Jesus viu eles, né? De onde Jesus estava, Jesus viu eles, a ponto de Jesus ir até eles. Então, assim, ali em Marcos 6,48 fala que Jesus viu eles, então Jesus foi até eles. O que acontece? Quando eles viram Jesus, eles não reconheceram Jesus. Eles se assustaram e acharam que era um fantasma. O que acontece? Jesus viu eles, ou seja, em nenhum momento, tanto no Evangelho de Marcos e de Mateus e de João, a gente não vê nenhum relato de que eles pediram ajuda para Jesus, né? Mas sim que Jesus viu a necessidade deles, né? Jesus viu o problema pelo qual eles estavam passando ali no Mar da Galileia. Então, assim, em nenhum momento fica registrado que eles clamaram por Jesus, né? Então, quando Pedro viu Jesus, eles se assustaram mais ainda, porque eles acharam que era um fantasma, porque eles não conheceram Jesus. E aí, Jesus responde eles, que daí a gente entra pro terceiro tópico. Trazer só um parênteses nesse negócio de fantasma. Os judeus, eles tinham isso através de estudiosos, que eu vou falar, não é eu, Jonas. Eu tive lendo sobre esse negócio de fantasmas, porque eles acreditavam em fantasmas, coisas assim, mas isso aí parece uma coisa tão recente nossa. Por que consta na Bíblia isso aí? E eu fui atrás dar uma olhadinha. E no judaísmo, eles têm uma teoria que o mar representa as almas. O mar representa as almas. E ali, tipificando aquela criatura, aquele ser em cima do mar, andando sobre as águas, seria um fantasma. Né? Então, trazendo uma curiosidade. Seria tipo uma alma? Uma alma que não estaria, né, pela crença deles, do judaísmo. Deixar bem claro, não é nada a ver com o cristianismo. Nós não acreditamos em espírito andando por aí, essas coisas assim, isso aí
Não é com a gente, não. Ah, viu? Interessante isso. Por isso que eles acharam que se assustaram e acharam que era um bicho, né? Um fantasma. Um bicho não, uma alma. Um fantasma. Começaram a gritar. Isso, ficaram desesperados. E então Jesus responde, né, para eles. Que daí a gente entra no tópico 3, como eu falei, que é o eu sou. Jesus já dá uma afirmação para eles. Jesus já afirma que Jesus fala assim, eu sou, tenho um bom ânimo. O que Jesus está dizendo? Olha, sou eu, Jesus, né? Não precisa se assustar. E também tem uma referência histórica, né, no eu sou, porque Deus, lá no Antigo Testamento, se manifestava para os profetas através da frase, né, eu sou. Eu sou. Até quando foi falar com Moisés na sarça, ele se referiu a si como eu sou, né? Falando com Moisés ali. E Moisés naquele momento reconheceu que era Deus. Exato. E também Jesus prova a sua divindade, né? A origem dele, né? Que ele era filho de Deus. Então, com isso, Jesus já mostra duas coisas. Primeiro, faz os discípulos reconhecerem ele como Jesus. Prova que Jesus é filho de Deus, o Pai, o eu sou. E também através de andar sobre as águas, que é um fato que nem o Jonas disse, eles tinham uma crença que não tinha nada a ver com aquilo. E o fato de Jesus andar sobre as águas mostra o poder que Jesus tinha, né? Poder sobre a natureza, poder sobre tudo que há em volta. E então, vendo isso, né, Pedro ainda olha para Jesus e fala assim, como é que ele fala? Se és realmente tu, que eu vá até você. É. E Jesus falou que Também, então, tá te fazendo. Quer vir? Também. E então Pedro saiu do barco e foi. Só que ele se assustou com a intensidade do vento, né? Do mar revolto. E acabou se afundando. E então Jesus foi lá, pegou ele pela mão e falou, né? Como tu tem pouca fé, não aguentou vir chegar a mim. E aí então que ele pediu por socorro. E depois Jesus então levou ele pro barco, Jesus foi pro barco. O que eu vejo aqui? Que muitas vezes a gente até vê Jesus fala com a gente, só que chega um momento em que a gente simplesmente perde o foco, né? Perde o foco de Jesus a ponto de a gente afundar nos nossos próprios problemas. E acaba que a gente se afunda tanto que aí a gente começa a gritar por Jesus pedindo socorro. Só que quem pediu para estar sobre as águas foi Pedro. Então, e Jesus realizou o que ele queria, na intenção de fazer ele crer. Só que mesmo ele andando sobre as águas, ele ainda ficou com medo do vento. Então, mesmo ele caminhando sobre as águas, ele teve medo do vento, que era uma coisa tão simples perto do fato de ele estar andando sobre as águas, né? Mais um parênteses. Você deve estar, aquele que está acompanhando a revista ou está acompanhando a revista digital que a Rebeca postou no grupo, você deve estar se perguntando, mas onde está a história de Pedro ali que eu não estou achando? Só estou vendo aqui que os discípulos reconheceram Jesus, que nós unificamos os 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e João, que falam sobre esse mesmo, a gente transformou num só, num compilado. Então você não vai encontrar na revista, mas ele está exatamente ali nessa situação. Quando eles reconheceram Jesus e viram ele, que está lá em Mateus, Pedro pegou e falou com Jesus. E foi todo esse desenrolar da história aí. Isso, como a gente falou, o Evangelho de João, ele é focado em mostrar Jesus como Filho de Deus. Exatamente. Então ele não tem muitos detalhes. Por exemplo, aqui, ó, João, ele foca em mostrar que Jesus falou eu sou e andou sobre as águas, e então os discípulos o receberam com prazer no barco. Enfim. Já Mateus conta um pouco mais detalhado e Marcos também. Então, assim, os 4 evangelhos têm características diferentes. Então, a gente pegou, sim, algumas informações dos outros evangelhos, mas a principal, que é o nosso texto base, né, que foi o que o Jonas falou ali de João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21, conta realmente a história do milagre, Jesus andar sobre as águas. E aconteceu logo depois isso, né? Os discípulos acabaram recebendo Jesus no barco,
e então o mar se acalmou. O mar se acalmou, exatamente. Porque aí eles creram também de novo em Jesus. E aí Jesus mostrou mais uma vez que ele era filho de Deus e que ele tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. Então, como a gente vem falando dos milagres de Jesus, a gente normalmente associa os milagres de Jesus à cura, não é mesmo? A cura, como a gente viu no milagre da lição passada, não foi uma cura, e sim uma necessidade, como é a questão de andar sobre as águas. Esse milagre, na verdade, aconteceu para mostrar para os discípulos o poder e autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas, não só sobre enfermidades ou sobre necessidades básicas da nossa vida, mas também sobre a natureza de uma forma geral, né? É verdade. Bom, essa foi a nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida. E a gente vai fazer mais uma oração por você. Se você tem uma necessidade, coloque diante de Jesus, que como a gente viu através da lição de hoje, Ele é poderoso sobre todas as coisas. Ele pode te fazer andar sim sobre as águas, e a partir do momento que Ele entrar no teu barco, tudo vai bem. Então é uma oportunidade também de você convidar Jesus para entrar no barquinho da sua casa, no barquinho da sua vida, e fazer com que Ele navegue junto com você até o céu. Amém? Amém. E ore juntamente com a gente. Não é porque é um vídeo que é gravado que você não simplesmente vai ouvir a gente orar. Ou vai passar a oração. Ou vai passar a oração. Não faça isso. Ore juntamente conosco. Fale com Deus. Não precisa orar bonito. Não precisa orar, né, majestoso, né, benefácio das galáxias. Não precisa isso aí tudo. Fale você com o seu coração, que Jesus vai ouvir, Deus vai ouvir e vai atender a sua oração. Curva a sua cabeça. Pai querido, estamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo por mais essa aula, te agradecendo por mais uma vez o Senhor tem nos dado a oportunidade de chegarmos a muitas casas, a muitas vidas. Te agradeço por tudo que tens feito a minha vida, a vida da Rebeca. Te agradeço também pela vida de cada um que está assistindo. Te peço agora, Pai, que cada um que está assistindo, que possa não olhar para esse mar revolto, para esses problemas diários, para essa pandemia, por tudo que está assolando o nosso mundo, por toda essa tempestade que nos assola todos os dias, que nos pega de surpresa todos os dias. Te peço, Pai, que o Teu Filho amado Jesus Cristo possa entrar na nossa vida e nos resgatar deste mar turbulento. Te peço, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós possamos vencer, que nós podemos chegar no final e estarmos com a nossa coroa, o nosso galardão, que é o nosso destino é o céu. Eu te peço, em nome de Jesus, toma conta dessa semana que se inicia e até a próxima aula, se assim Tu permitir e se assim Tu estiver conosco. Te peço, Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, nos protege e abençoa as nossas famílias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Até domingo que vem.